Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje nós estamos aqui novamente para responder algumas perguntinhas que vocês deixaram no último vídeo e falando um pouco sobre a nossa vida de casado. E Tainá Brito, eu tenho uma perguntinha. Antes de vocês se casarem, vocês já tinham um relacionamento com Deus e até mesmo uma rotina com Ele, como devocionais e tudo mais. Minha pergunta é, isso muda depois de casar? A rotina, algo que vocês faziam antes e agora fazem juntos ou continuam como era antes? Obrigado, Tainá. Então, a gente sempre... As nossas conversas giravam em torno da Bíblia e essas coisas, porque quem é apaixonado pela Bíblia, Jesus, Deus, acaba saindo isso, né? Então, a gente sempre falava sobre essas coisas, mas a gente não tirava um tempo específico, tipo, toda segunda-feira de tarde a gente vai se ligar, porque a gente morava em outra cidade também. A gente tava distantes um do outro esse tempo todo, então sempre que a gente ia se ver envolvia uma viagem, algumas horinhas, e a gente não ficava muito sozinhos. Tipo em casa, alguma coisa assim, a gente não ficava. Porque, né, não tinha como a gente tá meio que só nós dois passando tempo com Deus, assim, mas a gente sempre falava sobre isso e sempre continuou fazendo isso durante o nosso namoro. Então, agora que a gente tá casado, dá pra gente estar nessa sala, sozinho. Não que isso seja errado durante o namoro, mas foi algo que a gente decidiu adotar, porque a gente quis traçar uma linha de segurança antes da linha de segurança, tipo assim, né, a gente entende que cada casal tem os seus limites, a gente decidiu fazer isso mesmo sabendo que não tinha, né, que a gente não ia fazer nada de errado, a gente decidiu não fazer isso, porque, né, por que não? Mas então, agora a gente tira tempo com Deus juntos, assim, tipo, a gente lê uns livros. Sempre de manhã, a gente tem estudado esses dias os profetas menores, tem sido muito massa aqui. Verdade. E a gente também passa tempo com Deus junto e separado. Então, porque é muito importante também tirar tipo, só você e Deus também, não? Tipo, virou um casal, agora, tipo, toda situação tem que sair, tipo, juntos, né? Exatamente, até porque tem coisas que vão ser ministradas com você quando você tá naquele tempo sozinho com Deus. A gente acha que você tem que ter isso sempre. Então a gente tem tempo sozinho com Deus, tempo junto com Deus. E a gente curte bastante. Isso aí. Suzucarinho, eles têm quantos anos? Eu tenho 21. E eu tenho 19. Natália Lúcio, uma perguntinha. Vocês como jovens que casaram cedo, quais dicas você tem pra nós jovens, crentes e que namoram, pra não anteciparem coisas e casados, eu acho que coisas de casados na vida do solteiro? Bom, como a gente falou antes, a gente estabeleceu algumas linhas assim, a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Mas cada casal realmente tem que conhecer os seus limites e as regras que você... Mas até isso a gente tem que ter cuidado pra não ser uma doutrina, assim, sabe? A gente foi vendo os nossos limites e ficando tipo, fora daqueles limites. Quer dizer, dentro daqueles limites. Ficando dentro daqueles limites. Ficando dentro daqueles limites. Tá, por exemplo, a gente, durante o nosso namoro, a gente decidiu não se beijar. Não que seja errado. Os meus pais, por exemplo, se beijaram no namoro deles e foi ainda assim um namoro santo e correto. Então a gente decidiu fazer isso, decidiu que o nosso primeiro beijo ia ser no altar como uma maneira de... Então, em relação a isso, realmente você tem que buscar Deus e ver os limites que tem. É muito bom falar com os mais velhos, os seus pais, seus líderes e ver a opinião deles. Eu e a Priscila, a gente tomou cuidado no nosso relacionamento porque a gente queria não só assim, as bênçãos pra nós, os benefícios pra nós, mas a gente queria também dar um exemplo de coisas que, assim, são possíveis. Não é só nem porque a gente podia beijar que a gente precisava fazer isso. Estamos pagando essa dívida de beijos do nosso namoro com juros o resto da vida agora. E é bom, e valeu a pena esperar. E eu acho que, assim, pra não antecipar coisas de casado na vida do solteiro, eu acho que, assim, tem que enfatizar, lembrar que é solteiro, que não é casado ainda. O que a gente sempre pensava. Um dia a gente ia estar casado e a gente ia ter o resto da vida para aproveitar a vida como casado. O momento do solteiro é época de se preocupar com as coisas do solteiro, cuidar como solteiro. E tipo, se você estiver num relacionamento, você está se preparando para o casamento. Exato. Então, mesmo assim... Então, tomar cuidado e gostoso também sonhar com um casamento. A gente, durante o nosso namoro inteiro, sabia que a gente queria casar. Então, não sei se responde pergunta, acho que a gente acabou. Mas é com cuidado e muito zelo. Elinson Henry. Isa, eu tenho uma dúvida. Qual a sua fonte de renda? Em que você trabalha? Isso é uma boa pergunta. Eu vejo que bastante gente deu up nisso aí. Então, eu já falei um pouco sobre isso em outros vídeos, mas assim que eu podia tirar minha carteira de trabalho, foi a primeira coisa que eu fiz. Acho que no dia do meu aniversário eu já fui cuidar daquilo. E eu comecei a trabalhar na Orvalho, que eu fiz um vídeo uma vez sobre isso, mostrando um pouco do meu trabalho, que é editora... que trabalha com os livros do meu pai e o material da nossa igreja e outras pessoas.
Então eu comecei a trabalhar durante o ensino médio, eu trabalhei lá naquela editora. Assim, foi muito bênção, claro, poder trabalhar e servir no negócio do meu pai. Sei que isso é um privilégio que algumas pessoas têm, para outras pessoas não. Eu pude encontrar esse emprego bom, num ambiente cristão. É muito bênção. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim para cá com visto de estudante, onde eu não podia trabalhar aqui. Então eu continuei trabalhando no Orvalho, também ajudando com o canal do meu pai em algumas coisas, o Sub-12. Eu já falei aqui desse canal antes, vocês podem dar uma olhada. Eu vou deixar um link na descrição de novo, muito bênção. Toda terça-feira meu pai posta uma mensagem sensacional, enxuta, em menos de 12 minutos. E eu acho que vale a pena dar uma conferida. Então são coisas que eu trabalho online daqui, fora alguns projetos que a gente tem aqui. A gente abriu uma empresa aqui também, nos Estados Unidos, a gente ainda está nos primeiros passos, mas Deus tem nos abençoado muito. E a chave para falar sobre tudo, de como a gente faz a nossa renda, como a gente vive. Antes também, quando a gente namorava, a Priscila já trabalhava aqui. Todos os anos que eu morei aqui também eu trabalhava. Eu trabalhei num shopping, eu era vendedora de loja. E aí depois eu trabalhei na faculdade mesmo, no eventos e tal, organizando eventos para os estudantes. E aí agora, eu tava trabalhando numa igreja, como assistente... Fazendo tudo. Um monte de coisinha. Isso era legal. E foi muito bênção, mas... É o seguinte, para falar um pouco sobre isso, tudo volta para quando eu tava no ensino médio lá, trabalhando no Orvalho. Cara, quando eu era adolescente ainda, eu tive esse momento da minha vida onde Deus me pegou de jeito, cara, e eu decidi entregar tudo pra Deus. Os meus sonhos, cara, os meus desejos, os meus planos, eu esvaziei o que eu tinha planejado pra vida. Falei, Deus, me fala o que você quer, é disso que eu vou correr atrás. E quando eu tinha 13 anos ainda, Deus começou a colocar no meu coração sobre esse lugar nos Estados Unidos, a Casa Internacional de Oração. Quando eu falei pra ele, quando eu abri mão dos meus planos pra faculdade lá mesmo, porque eu tinha 13 anos, Deus me abençoou com uma bolsa nesse local. Então isso tudo começou uma jornada, porque eu tava vindo estudar num lugar onde eu sabia que não era acreditado. E eu pensei, mano, quando eu tiver me formando ali, os meus amigos vão estar, tudo trabalhando, advogado e engenheiro. E eu sei lá o que eu vou estar fazendo, mano. Na boa, eu falei, Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Como que eu vou me sustentar, como que eu vou fazer pra comprar uma casa, um carro algum dia. Mas eu confio completamente em você, eu quero ser uma criança em suas mãos e não tem nada nessa vida que eu quero perseguir como eu quero perseguir você. Então vou gastar esses anos buscando te conhecer mais e tal. E eu tava fazendo aquela oração assim. E eu falei, Deus, se precisar viver estilo hippie na praia, baixar todos os padrões que eu conheço, eu vou. Eu quero você, eu quero o que você tem pra mim. E eu não vou me preocupar com as outras coisas. E eu basicamente... Naquele momento, cara, eu lembro que eu decidi, eu falei, Deus, o seu reino vai vir primeiro na minha vida sempre. Eu não quero me preocupar com as minhas coisas, entendeu? Porque eu sabia que Deus ia cuidar de mim. Desde então, cara, Deus abriu tanta porta, me abençoou com trabalho, me abençoou com tantas oportunidades e coisas. Esse canal no YouTube, tudo assim, eu vejo Deus cuidando. Mas desde aquela época, aquela semana que eu fiz aquela oração, uma pessoa que não me conhecia me deu um carro. Que Deus falou com essa pessoa. Eu tinha 17 anos, né, quando isso aconteceu, essa oração. Eu não podia nem dirigir ainda, mas cara, foi algo tão sobrenatural. E eu lembrei de eu fazer noção, eu não faço ideia de como eu vou fazer pra comprar um carro, mas eu só quero depender de você, eu quero ser uma criança nas suas mãos. E quando eu fiquei sabendo daquele carro, eu lembro que eu comecei a chorar tanto, cara. E assim, naquele momento de entrega, eu vi Deus me pegando de um jeito e falando, Israel, eu vou cuidar de você. E aquele foi o dia que o Espírito Santo falou comigo, Israel, você me tornou a sua única preocupação, então todas as suas preocupações são minhas. Então a gente tem vivido isso. Eu e a Pri, a gente tá caminhando em algo que Deus fez uma aliança conosco e falou que não ia deixar a gente passar necessidade. Por isso que a gente fez essa loucura, a gente se casou cedo. Então Deus tem abençoado a gente com o trabalho. Desde que a gente chegou aqui nos Estados Unidos, a gente já teve propostas de emprego e tal. E a gente tem caminhado em algo muito sobrenatural. E além dos nossos serviços, que a gente vê, dos trabalhos que a gente tem, que a gente vê Deus abençoando a gente, todo mês acontece de loucura. Deus cuida da gente de jeito sobrenatural. E acho que pra estar num relacionamento, todo mundo precisa de trabalho. É o que eu e a Pri, quando a gente namorou, começou a namorar, noivou, a gente tava nós dois trabalhando, a gente tinha como sustentar, sabe? Não existe nada que a gente pode fazer no nosso próprio braço que se compara ao que Deus quer fazer por nós. Ele é nosso Pai, Ele quer cuidar da gente. Então, gente, obrigado pelas perguntas, espero que tenha sido legal esse vídeo pra você, que tenha sido bênção. E a gente tá sempre aqui pra tentar dar toda a dica que a gente souber, qualquer coisa, assim, pergunta que você tiver, a gente quer ajudar, a gente quer poder, dar o que a gente tem. E a gente ama vocês. Isso aí, gente. Até a próxima. Deus abençoe a todos.